Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou representante da DNI aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a ideia de a gente apresentar essa palestra, treinamento, é abordar para vocês vários conhecimentos e dicas sobre como trabalhar com a linha da DNI na área de segurança patrimonial. A linha da DNI, na verdade, ela é uma linha periférica. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma linha na qual não tem nenhum produto principal. A gente não fabrica central de alarme, a gente não fabrica central de incêndio, a gente não fabrica DVR. E o que, na verdade, nós fabricamos são os produtos que vocês utilizam para ligar esse tipo de produto. Para ligar o DVR, para ligar a câmera, para ligar o alarme. Então, é a fita isolante, é o cabo, é o holofote de LED, é o sensor de imã, é um espaguete retrátil e assim por diante. São produtos que vão fazer vocês ligarem todos esses equipamentos e também são produtos que hoje, muitas vezes, o teu aplicador, o teu instalador está procurando na ferragem que vocês podem encontrar dentro da linha da DNI. Então, a intenção dessa palestra é dar dicas para vocês de como conhecer esses produtos, dar dica para vocês de vocês passarem informações corretas aos seus clientes, para eles poderem comparar produto A com produto B com produto C, dicas de vocês verem como identificar essas diferenças e como demonstrar essa diferença por telefone, ou até mesmo por vídeo, como nós estamos fazendo aqui agora, tá certo? Então, eu vou começar falando da linha, então, de holofote de LED. Bom, primeira coisa que a gente aborda quando a gente começa a falar na área de refletores de LED ou da tecnologia de LED é que a linha de LED, hoje em dia, a gente sempre foi acostumado a comprar iluminação baseada na wattagem. E a wattagem, na verdade, hoje na linha de LED, a gente tem que ter algum cuidado, porque nem sempre a wattagem quer dizer que está comprando realmente aquela iluminação que tu deseja. Por exemplo, quando nós íamos no supermercado, antigamente nós comprávamos uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada de 100 watts, 150 watts. Nos holofotes, como vocês podem ver aí junto no slide, a gente tem a questão da potência, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 watts, mas realmente o que importa, o que vai dar informação sobre luminosidade é os lumens, é aquilo que está ali, aquele símbolozinho LM, que é 900 lumens, 1800 lumens, 2700 lumens e assim por diante. Qual é a correlação? Por exemplo, um cliente liga para vocês e quer comprar um holofote de 50 watts. Vocês passam um preço para ele e eles comentam contigo que o teu preço está muito caro. O que tu tem que fazer? A primeira pergunta. Quantos lumens tem esse holofote de 50 watts? No caso da DNI, é 5.000 lumens. Mas existe holofote de 50 watts no mercado que iluminam somente 3.000 lumens. O que eu quero dizer com isso? Que o teu cliente vai estar dizendo que está mais caro o teu produto, vai estar comprando um holofote de 50 watts que ilumina 3 lumens, ou seja, vai estar consumindo mais energia e menos iluminação. Então, é muito importante ligar essa questão wattagem e lumens no holofote, porque na hora de comparar preço e na hora também de dar a informação correta ao teu cliente, isso vai pesar. Porque do que adianta ele comprar um holofote que vai consumir 50 watts e vai iluminar só 3.000 lumens, se ele pode então comprar o que consome 30 watts, no caso da DNI, e ter 2.700 lumens, e um preço mais econômico. Bom, dentro da linha de holofote da DNI, nós temos esses três modelos. A primeira linha que vocês veem ali é o próprio holofote já com sensor de presença e fotocélula. Depois nós temos os refletores Slim, onde nós conseguimos chegar até 20.000 lumens e 200 watts. E depois nós temos a linha de refletores reforçados Heavy Duty, que é uma linha um pouco mais antiga, mas que a carcaça do produto é mais reforçada, é mais resistente para colocar em painéis e mais na rua. Mas hoje em dia os que mais giram mesmo é o com sensor de presença e o refletor Slim. Um detalhe, na linha de refletores nós vamos ter a luz branca, que seria a luz fria, e vamos ter a luz amarela, que seria a luz quente. Isso é importante para vocês também saberem a diferença de cores de iluminação. Após isso, eu começo a falar dos alertas de detecção de incêndio que existe na linha DNI. Como vocês podem observar, nós possuímos algumas sirenes audiovisuais. A primeira ali é a sirene normal, com a parte de audiovisual em strobe, em lâmpada ainda.
A segunda é uma sirene audiovisual também, porém mais compacta, fácil de instalar no teto, fácil de instalar na parede. Ela tem a sirene no meio e a iluminação no centro, em LED. O terceiro item que vocês estão vendo ali chama-se botoeira. Ela é uma botoeira universal, ela funciona apenas para acionamento do alarme de incêndio. Essa botoeira a gente trouxe para ajudar quando o cliente tem um alarme antigo, ou então ele tem um ponto onde ele só quer colocar um alarme de acionamento sem endereçamento, sem ser direcionado. Então ela vem para substituir ou uma questão de alarme antigo, ou uma questão de alarme novo onde ele só quer o acionamento. Ela não tem como ser ligada com endereçamento, com direcionamento. Depois vem aquela sirene que vocês estão vendo ali, tipo bombeiro 112 dB. Ela é uma sirene grande, mais ou menos desse tamanho assim. Ali onde está escrito fogo é uma membrana emborrachada que protege o audiovisual, então é uma sirene que a gente indica para colocar aonde tem umidade, aonde tem questão de água, como por exemplo frigorífico, que eles lavam as paredes, e assim por diante. Ela não é IP66, prova d'água, mas ela resiste muito bem à água e à umidade, desde que não jogue o jato direto nela. Depois nós temos a sirene bitonal ali 12-24 volts, que foi a primeira sirene de incêndio que a DENI lançou. Ela é uma sirene normal, uma sirene de alarme parecida, porém a caneca é em vermelho e aquela parte translúcida atrás são LEDs vermelhos brilhantes para poder fazer a parte de audiovisual. E por fim nós temos a sirene de bombeiro mesmo, a sirene de ferro, que é a que fica batendo o pino, fazendo tim-tim-tim-tim. Ela tem aí, nós vamos ter na versão 24 volts, na versão 127 volts e na versão 220 volts. Por que versão 127 e 220? Porque também ela é muito usada na questão de campainha, de saída de escola, de alguma emergência de acionamento. Então, aí ela pode ser ligada na rede e fazer só simplesmente com o botão de acionamento. Após isso, a gente começa a entrar em sirenes de alarme mesmo. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é se o pessoal sabe a diferença entre sirene piezoelétrica e sirene eletrônica. Sirene piezoelétrica é uma sirene que tu ouve a um curto espaço, tanto que quando tu vê na especificação eles falam até 100 metros de distância. Por quê? Porque na verdade ela é um transformador com uma membrana que vibra, por isso que ela tem só 2 tons, porque na verdade ela tem um tom agudo e um tom mais estridente, onde ela fica fazendo tirim, tirim. Por quê? Porque é uma sirene piezoelétrica. O que vai acontecer? Já a sirene eletrônica, ela é mais ou menos funciona igual a um alto-falante, um tweeter. Tanto que se tu pegar uma sirene piezoelétrica e uma sirene eletrônica, tu vai sentir a diferença de peso, porque a sirene eletrônica tem o ímã do alto-falante. O que acontece? O que difere isso na prática? A sirene piezoelétrica vai te dar um som alto a curto espaço, e a sirene eletrônica vai te dar um som mais propagado, mais longas distâncias. Por exemplo, se eu pegar e ligar a sirene piezoelétrica aqui nessa sala e a sirene eletrônica nessa sala e ligar aqui dentro, provavelmente nós todos vamos ouvir muito mais a sirene piezoelétrica do que a sirene eletrônica. Mas se eu for a 1 quadra de distância daqui, ou a 200 metros daqui, eu vou ouvir o som da sirene eletrônica mais nítido do que a sirene piezo, porque o som da sirene eletrônica ele vai propagar, ele vai fazer o uau, 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 ele vai propagando, tá? Cuidados. A sirene eletrônica, são aquelas 2 primeiras que estão vendo ali, são canecas maiores e chegam de 115 dB a 130 dB, que é aquela branca mais na direita da apresentação. Nas sirenes eletrônicas, tem que ter o cuidado com a saída do alarme, porque normalmente as sirenes eletrônicas elas variam de consumo de 1 ampere a 2,5 ampere. E normalmente as saídas de alarme têm 0,8 ampere. Então, quando tu vender essa sirene eletrônica para um cliente que está colocando num pavilhão de 2.000 metros quadrados, que precisa de som, precisa de propagação de maior som, tu vai orientar que o aplicador coloque um relé de proteção. Pode ser um relé de 15 amperes, 20 amperes, mas é um relé reversor que vai proteger essa saída do alarme. Por quê? Porque essa sirene pode queimar essa saída ou ela pode causar um mau uso da central. Como, por exemplo, tocou o alarme, a central direciona toda a energia para a sirene e o cliente vai apertar para desarmar esse alarme, não vai conseguir porque a central não vai ter energia para funcionar. Ou pode queimar a saída. Aqui na linha de sirenes, então, nós vamos ter as sirenes eletrônicas, que é as primeiras que tu vê da esquerda para a direita. Nós vamos ter a sirene piezo, que é essa pretinha e essa branquinha. Essa branquinha é muito parecida com a vermelha que eu apresentei antes na série de incêndio. Fácil de instalar em teto, fácil de instalar em parede.
ela camufla muito bem, porque o assaltante não reconhece ela como uma sirene, e atende muito bem o mercado e é o nosso preço mais competitivo. Após elas, eu tenho a sirene mecânica, que difere de todas as duas que eu estava explicando. Ela é uma sirene basicamente como se fosse um ventilador, e ela faz uma progressão de som. Ela começa abaixo e vai alto, faz um exatamente igual ao som de sirene de polícia. Nessa, nós também teremos as versões 12 volts, 127 e 220, porque ela também é usada para saída de escola, saída de empresa, relógio ponto e assim por diante. E ao fim, nós temos a nossa maior sirene eletrônica, ela é mais ou menos desse tamanho, tá? Ela trabalha com 130 dB, então é bem grande, bem potente. E observa, ela tem um consumo de 2,5 ampere. Essa sirene necessita realmente daquele relé. Todas as sirenes estão disponíveis, os sons delas, no site da DNI, www.dni.com.br, vai em produtos, seleciona a sirene e vocês conseguem ouvir o som da sirene. Com isso, vocês podem entrar em contato com o cliente por telefone, pedir para ele entrar no site da DNI e ele vai escolher o diverso som, quais sons ele quer um som diferente ou quer alguma outra sirene, ele vai poder indicar para vocês. Lá no site estão todas as sirenes, desde as automotivas como as para segurança. Então, o teu cliente vai ter várias opções. Continuando, eu apresento para vocês agora a parte de iluminação de emergência. Na parte de iluminação de emergência, a DNI optou por trabalhar para o mercado mais caseiro, mais doméstico, pequenas empresas, pequenos estabelecimentos. Então, a gente criou esse primeiro bloco de iluminação, que atende até 110 metros quadrados de área, bivolt e 500 lumens. De novo, vendo a informação de lumens, porque são lâmpadas em LED. O segundo bloco é um bloco diferenciado. Ele atende 200 metros quadrados e 1000 lumens. Porém, como vocês podem observar, ele tem uma alça. Então, tu pode fixar ele na parede e pegar com essa alça e sair andando pela residência, pela fazenda, para camping e assim por diante. E ainda ele tem a opção de ligar um holofote ou outro holofote ou os dois ao mesmo tempo. Todos têm bateria, duração em média de 4 horas, é um produto bem interessante. Após isso, eu tenho uma luminária de muro, a famosa luminária de tartaruga com sensor de presença. Eu coloquei ela aqui nesse slide, porque essa luminária pode ser feita para fazer iluminação de garagem, iluminação de condomínios em grandes, iluminação de residência, porque ela vai igual aquela tartaruga de muro que a gente coloca uma lâmpada só, ela já é pronta, ela já é uma placa de LED, já vem com sensor de presença, é só instalar direto na rede. E vai atendendo muito bem isso. E outra, iluminação, 800 lumens, excelente iluminação. Por fim, nós temos a nossa luz de emergência compacta, de 30 LEDs, que hoje ela atua na parte intensa com 180 lumens e na suave com 120. Esse produto é um produto um pouco mais complicado, porque ele ficou muito banalizado no mercado. E hoje a DNI, com o custo dele, você teria que vender em torno de R$19, o que acaba inviabilizando junto ao mercado, porque é um produto que tem muitas marcas, muitas qualidades. Hoje se encontra até por 19, por 14, 15 reais esse produto. Então complica um pouco. Continuando, a gente entra na linha de vídeo balão. Nos vídeo balão, nós vamos ter os balões híbridos, que atende tanto câmera HD quanto câmera analógica. Depois nós vamos ter os balões passivos, que só trabalham com a câmera analógica. E nós temos o balão ativo, com transmissor e receptor. Nesse balão ativo, é interessante colocar que ele foi criado para atender as câmeras analógicas. Mas nos últimos um ano, alguns clientes nossos vêm utilizando já para linha de câmera HD. É interessante, sempre quando vender esse produto, conversar com o cliente, explicar para ele fazer um teste, porque hoje existem diversas marcas de câmeras HD e elas são as mais universais. A gente tem notado que em algumas marcas, ela já está atendendo, o nosso ativo está atendendo. Mas é sempre bom fazer um teste para não criar um problema, porque, na verdade, esse produto, quando lançado, foi lançado para a linha analógica. Importante, o transmissor e o receptor são divididos separadamente. O cliente não necessariamente precisa usar o par. Ele pode usar o ativo transmissor e usar um passivo receptor, ou ele pode usar um ativo receptor e usar um passivo transmissor, ou usar os dois ativos. Então, você vai comprar ele individualmente. Se quiser fazer o par, não tem problema. Pode ver que ali tem situações que a gente consegue atingir até 1.600 metros em colorido. Então, realmente, ele dá uma ajuda bem interessante. Após isso, a gente começa a entrar na linha de cabos. Quando eu entro na linha de cabos, a primeira abordagem que eu faço é saber se vocês conhecem a diferença entre alumínio cobreado e cobre puro.
Alumínio cobreado é uma tecnologia nova que surgiu para diminuir o peso dos veículos no chicote de cobre. Porém, ele dá uma resistência maior ao cabo, ou seja, menos sinal, e é um pouco mais quebradiço. Quais são as vantagens do alumínio cobreado hoje? Ele é um baixo custo, em torno de 40% mais barato do que o cobre, e a questão do peso no veículo, que não interessa na parte de segurança. Eu abordo o assunto, e o cobre é cobre puro, não tem nenhuma diferença. Eu abordo isso porque aqui eu vou ensinar para vocês 3 maneiras de identificar quando o cabo é alumínio cobreado ou não é cobreado. A primeira maneira que eu ensino, aqui até eu peguei um cabo de bateria para ficar mais fácil, eu digo para vocês pegarem o cabo e olharem o núcleo do cabo. Se o núcleo do cabo brilhar, é porque é alumínio cobreado. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês verem. Está brilhando o núcleo do cabo. Vocês estão vendo? Então, isso mostra que esse cabo aqui é alumínio cobreado. Qual é a outra maneira que a gente tem de descobrir? A gente pode pegar o cobre e raspar com um estilete, com uma faca, assim por diante, que a gente tira a coloração do cobre. E a outra maneira, não também querendo desmerecer, a gente pode pegar ele, vocês estão vendo aqui, ele está com cobre puro, ó, e botar fogo. Botando fogo, a gente tira o cobre. Vocês estão vendo ali, ó? Ele já está ficando alumínio puro, ó. Agora, se eu pegar e tirar o preto que já está em cima, ó, vocês podem observar que ficou alumínio puro. Não sei se vai dar muito bem na filmagem, porque está dando reflexo, mas aqui eu posso provar para vocês que ele ficou alumínio puro. Porque a gente queimou o cobre que estava em cima. Por quê? Porque o alumínio cobreado é nada mais que um tubo de alumínio sólido banhado de cobre. Ou seja, 70% alumínio e 30% cobre. Então, isso acontece por quê? Porque o cobre, na verdade, o cabo, a energia, o sinal, ele passa na periferia do cobre, ou seja, na parte de fora do cobre, do cabo. E o alumínio na parte interna, onde está a resistência do cabo. Ou seja, o cabo, a formação do cabo é parte externa e parte interna. A parte interna é para dar resistência, quando tu faz a tração do cabo na tubulação. E a parte externa, no caso, vai transmitir o sinal. Por que eu comento da tecnologia alumínio cobrado um pouco inferior? Porque ela é mais quebradiça. E nos cabos muito finos, que nós estamos falando, esse FTV, cabo de alarme, isso faz com que o cabo seja bem inferior e por isso que ele é de 30% a 40% mais barato. Bom, agora entrando na linha de fios e cabo da DNI, eu vou apresentar para vocês aqui a linha de fios e cabos coaxiais. Cabos coaxiais na DNI, nós temos 4 modelos. E uma informação importante. Todos os cabos coaxiais da DNI são cobre puro. Não tem nenhuma relação com alumínio cobreado. A veia é cobre puro de alimentação, o núcleo é cobre puro, a malha é cobre puro. Hoje em dia, a maioria dos nossos concorrentes, alguma coisa do cabo coaxial é alumínio cobreado. Ou a malha, ou a alimentação, ou o núcleo, ou tudo às vezes, o que faz que a gente tenha um preço mais caro. Aqui na linha de cabo coaxial, nós temos 4 modelos. Nós começamos pelo 4 milímetros, com alimentação, 80% de malha e alimentação de 0,20 milímetros quadrados. Isso é importante, porque a maioria dos concorrentes trabalha com alimentação de 0,12, que é quase 30% a 40% menos cobre. E o que isso interfere? Quanto mais fino o cabo, menos energia ele vai receber. E no caso da alimentação, o que o cliente faz? Ele vai colocar uma fonte de 10 amperes, vai levar 150 metros o cabo e vai chegar a 6 amperes lá na ponta, porque é muito fininho. O nosso cabo não. Por ser 0,20, essa fonte de 10 amperes vai estar chegando 9,5, quase 10 lá na ponta, por ele ser mais grosso. Então, às vezes o cliente vai estar economizando no cabo, por levar um cabo mais fino e mais barato, e gastando mais na fonte. Não faz sentido, certo? Então, é importante ressaltar isso, porque ninguém vê que o nosso cabo tem alimentação mais grossa. Depois, vocês vão ver que tem ali o CCX HD 40 e CCX HD 60, com alimentação. Esses cabos vieram para atender a linha de câmera HD. Esse cabo foi baseado em cima dos cabos da Betacave, que a gente fez um estudo e começou a observar 2 coisas. O cabo da Betacave é muito caro, só pode ser usado com o conector deles, e também era ruim, era muito duro, maleável para poder fazer instalação, colocar na parede, fazer cola, etc. E tal. O que a DNI fez? Fez um estudo, lançou 2 cabos, criou um cabo com alimentação de 0,50, que é o dobro e um pouco mais da outra alimentação. Pegou e fez um núcleo rígido, então ele tem esse núcleo aqui, ele é rígido, tá? Fez um núcleo rígido.
e colocou uma fita aluminizada para fazer ele ficar mais ainda isolado, né? Então, aqui nós temos uma alimentação mais grossa, nós temos um núcleo rígido, que eu vou tirar aqui para vocês verem, tá? Vocês estão vendo ali o núcleo rígido. O que difere o 40 para o 60? Apenas o núcleo. O núcleo do 40 é 0,40 milímetros e do 60 é 0,60. O que vai fazer? Vai fazer com que com 40 tu tenha uma distância até 300, 350 metros e no 60 tu vai chegar até 500 metros ou mais. Então, quanto maior o núcleo, mais longo chega o teu sinal. E depois vocês vão observar que nós temos ali o cabo CCX 4000 CRB. Esse cabo é o cabo coaxial para elevador. Nesse cabo, a gente tem a malha de cobre mais maleável, porque o cabo dobra e estica o tempo inteiro, ela não pode quebrar. E também ele tem uma capa transparente, porque a capa é de PVC siliconado. Porque se a capa for de PVC puro, esse trabalho de vai e vem, vai quebrar a capa e aí vai ficar exposto o cabo e vai dar interferência. Então, por isso que é importante, certo? Já ali no lado, onde nós temos cabos para CFTV, redes e informática, a gente entra na linha de cabos de rede da DNI. A linha de cabos de rede da DNI, nós possuímos hoje 5 modelos. Os modelos branco, preto, são alumínio cobreado. Ou seja, não podem ser usados em rede estruturada. É só para atender CFTV. O azul é o nosso único que é cobre puro. Tá? Porém, nós estamos sem preço para brigar no mercado com Furocal, a Connection e esse tipo de marca. O nosso cabo branco, ele é alumínio cobreado e é para instalação interna de CFTV. Aí nós vamos ter o modelo 8x50, que é 8 vias de 0,20 mm², e o modelo 8x60, que é vias de 0,24 mm². O 8x60 é como se fosse um CAT6 para câmera HD, que é esse modelo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ó. Ele tem um isolador interno, vocês vão ver que eu vou tirar a capa agora. Tá? Vocês podem ver ó, que ele vem com isolador interno. Ó. Ele faz uma isolação dos pares internos que ajuda na indução do cabo. E como vocês podem ver, ele brilha a pontinha, porque ele também é alumínio cobreado. Após ele, nós temos o preto, que é um cabo externo, alumínio cobreado também, porém a capa dele é uma capa dupla, aguenta mais. E tem proteção UV para ficar no sol e não ressecar a capa e quebrar. No 8x50 branco, nós também lançamos um outro que chama-se com a marca HFX da DNI. O que na verdade ele difere? Ele é mais fino. Em vez de ser um 0,20, ele é um 0,12. Por que nós lançamos? Questão preço, questão concorrência. Quando nós começamos a fabricar cabo de rede, nós só usávamos cabo com puro cobre. Em função da concorrência que existe no mercado hoje, aí, a gente foi obrigado a se entregar e ter que trabalhar com alumínio cobreado, que é uma qualidade um pouco inferior. Após isso, a gente entra na linha de fios da DNI diversa. Primeiro ali que eu estou apresentando para vocês é o fio de aço inoxidável. O nosso aço inoxidável ele tem algumas diferenças em relação ao mercado. A gente somente usa a liga 304L, que é a mesma liga que a gente usa para fazer talheres, ou seja, não é para oxidar. E os concorrentes no mercado usam ou 302, ou 304, ou 316. Eles não utilizam a letra L, que é o diferencial na oxidação. Se vocês botar no Google aí 304, 304L, vocês vão ver que a liga 304L é superior a 304, o que faz com que o nosso aço inox seja um pouco mais caro. A outra questão também que é importante ressaltar é que que o nosso aço inox, nós temos as bitolas 0,45, 0,60 e 0,90. Porém, os nossos carretéis, todos eles têm 380 metros. A gente não vende por quilo que nem a concorrência, porque vocês vão lá de concordar comigo que 1 quilo de 0,45 e 1 quilo de 0,60 não pode ter a mesma metragem se tem um fio mais grosso. Então, essa é a jogada do mercado. Então, às vezes, tu vai estar vendendo o meu produto que é um pouco mais caro, mas eu estou entregando 380 metros. E o teu concorrente lá, o que está entregando o outro, vai estar entregando às vezes 280, 300, e por isso que é mais barato. Após isso, nós temos os cabos paralelos para som. Os cabos paralelos para som, a função deles é isso mesmo, é a instalação de som. Por que eu apresento eles aqui? Porque muitas vezes o aplicador pode estar fazendo a instalação de som da residência, ou do condomínio, ou da sala comercial, e ele pode pedir isso. E em vez de ele ir na ferragem buscar, ele pode comprar com vocês.
Tá? Depois nós temos ali os cabos de alta isolação e cercas elétricas. O cabo de alta isolação, nós temos dois modelos. O AT40, que é o 5 milímetros, e o AT60, que é o 7 milímetros. O AT60 é para potências mais altas, para cerca elétrica de boi e assim por diante. E o AT40 atende nossas centrais elétricas hoje. Porém, existe uma situação que o aplicador tem mania de colocar o cabo, porque o cabo de alta tensão, qual é a função dele? Ele leva a energia do eletrificador até o aço inox. Então, normalmente, ele é instalado no muro, na saída da residência, até chegar na parede. E o instalador tem mania de pegar e colocar em paralelo. Quando ele coloca em paralelo, ele está dobrando a rigidez elétrica do cabo, e o que pode ocasionar isso curto ou fuga, que é aqueles estralinhos que tu fica ouvindo. No manual de uma central de elétrica, ele especifica que esse cabo em paralelo tem que ficar com uma distância de 10 centímetros entre um e outro. Mas como a gente sabe que o instalador é teimoso e que às vezes ele não tem esse espaço, quando a gente indica que quando ele for fazer esse paralelo e está acontecendo esse problema de fuga, ele usa o AT60, porque ele é mais grosso, a isolação é maior e ele não vai ter esse problema. E vai funcionar legal. Então isso é importante para vocês colocarem para ele, tá? Detalhe nas cores, nós temos no azul, preto e branco. Azul somente o AT60, mas também temos na cor branca o AT60. Depois, a gente entra na linha de cabo de incêndio. Linha de cabo de incêndio, a primeira coisa importante é verificar se realmente o cabo de incêndio é anti-chama, porque isso é muito importante. Na DNI, a maioria dos nossos cabos hoje residenciais, a maioria não, totalidade deles, é anti-chama, não pega fogo. Porque isso é muito importante. E você sabe como identificar isso? A única maneira que a gente tem de identificar isso é botando fogo. Então, a gente pega o cabo, bota fogo e deixa queimar. Quando ele começa a queimar, a gente tira o fogo, ele tem que apagar imediatamente. Ele não pode continuar queimando a capa, ele tem que apagar. Isso se chama auto-extinguível, que é como a norma define. Ou seja, se ocorrer um curto aqui, a capa não vai levar o fogo adiante até encontrar uma madeira, uma cortina, um colchão e assim por diante. Ele vai apagar. É claro que se todo esse ambiente aqui pegar fogo, o cabo também vai pegar fogo, mas não foi ele que iniciou essa combustão. Na linha de cabo de incêndio, isso é importante, gente, essa questão do anti-chama, porque para fazer isso tem um aditivo nessa capa aqui. E esse aditivo custa caro. Às vezes custa 10% do cabo. Então, às vezes, tu vai estar perdendo uma concorrência, vai estar perdendo uma cotação, e talvez o cabo de incêndio que a pessoa está comprando lá não é um cabo de incêndio, é simplesmente um cabo vermelho, que pode não estar sendo anti-chama. Então, isso é importante. Na linha de cabo de incêndio, nós temos 5 modelos. O 2x075, o 2x1,5, o 3x1,5, o 4x075 e o 4 vias, que é 2x1,5 e 2x075. Esse 4, 2 vezes 1,5 e 2 vezes 5 é porque no 1,5 tu leva a alimentação e no 0,75 tu leva o sinal. Certo? Continuando. Agora a gente entra na linha de cabos de alarme. Na linha de cabos de alarme, a DNI possui 3 linhas. A primeira linha é a linha DNI, que nem vocês estão vendo ali. Ele vem na caixinha de papelão, com a bitola bem certinha, especificado conforme norma. Depois vem a linha High Flex. 100% cobre, tanto na linha da caixinha quanto na linha Flex, 100% cobre, tá? Porém, na linha High Flex, ele vem em rolo, escrito High Flex em azul, e as bitolas são mais finas. Como, por exemplo, na linha da caixinha, o 4x40 é 0,12. O 4x50 é 0,20 sólido. O que eu quero dizer com sólido? Sólido é assim, ó, uma via inteira. Já o 4x22 é 0,30 flexível, assim, ó, com várias perninhas, tá? Já na linha High Flex, nós temos só a linha 40 e a linha 50. A linha 40 na High Flex, ela é mais fina que a linha da caixinha, ela é um 0,08. E a linha 50, em vez de ser 0,20, passa a ser 0,12. Por quê? Baratear custo, diminuir custo. E na linha Hybrid Flex, vocês estão vendo ali, é um rolinho branco com os dizeres em verde e a linha é liga alumínio cobreado. Isso tudo está explicado no catálogo. Por que essas 3 linhas? Para nós poder atender o mercado na questão preço. Por que acontece? A nomenclatura 40, 50 é uma nomenclatura que não tem uma explicação. Ela não segue nem a nomenclatura milimétrica brasileira e europeia e nem a nomenclatura WG americana. Então,
o importante é vocês verem essas diferenças, porque às vezes vai estar com um cliente perguntando para ti assim, gostaria de um 4 vias. Tá, mas qual 4 vias? Por exemplo, você vai oferecer o da caixinha, R$ 40. Aí o teu cliente vai dizer, mas eu tenho aqui 4 vias dele por 32. Daí tu vai perguntar, tá, é o do rolo ou é o da caixinha? É o do rolo. É o que está escrito High Flex em azul ou é o que está escrito Hybrid Flex em verde? Para tu saber o que tu oferece. Porque a Deni, o que ela fez? Ela criou 3 qualidades para poder competir no mercado. Quanto mais barato, maior inferior a qualidade. Não existe milagre em cabo. Cabo não existe milagre. Cabo é cobre, PVC e um pouco de mão de obra. Para tu baratear custo, tem que mexer na matéria-prima. Ou tu mexe no cobre, ou tu mexe no PVC. O PVC é mais difícil de mexer porque tu deixa a capa muito fina. Então, tu acaba diminuindo a espessura do cobre. Certo, pessoal? Então, importante. Linha Deni na caixinha, linha High Flex, rolo em azul, linha Hybrid Flex, rolo em verde. Depois, nós entramos com as linhas cabos paralelos brancos polarizados. O que é isso? É o cabo paralelozinho aquele de alarme. Por que eu tenho um cobre e um cobre estanhado? Porque aqui, no Rio Grande do Sul, principalmente, o pessoal gosta de ter o cabo para identificar o positivo e o negativo. Então, ele tem uma via nua e uma via estanhada. Estanhada, não cobreada. Estanhada. Não é cobre e alumínio, é cobre mais estanho. Porém, esse cabo acaba ficando mais caro que o cabo de cobre puro, por causa do estanho. Então, a gente tem as duas linhas porque uma concorre com a outra. Se o cliente quer muito identificar o polarizado interno, ele vai usar o cabo estanhado e o cabo cobre. Senão, ele fica comprando o cabo de cobre normal. Depois, ao lado, nós temos os cabos PP normatizados. O cabo PP é aquele cabo para rua, é aquele cabo com a capa dupla de borracha. Ele tem a função de portão de garagem, extensões, ligar motores, ligar, por exemplo, aquelas fontes de colmeia grande de 20 amperes que não tem fio, você tem que ligar ela na tomada depois, e assim por diante. Na DNI, a gente oferece aqui o cabo normatizado pela norma em metro, e nós vamos ter nas opções de 2, 3, 4 e 5 vias, de 1 milímetro ou 1,5. Eu já vendi para alguns clientes rolos de 25 metros, são rolos mais econômicos e que atende muito bem para a linha de vocês na casa de segurança, que o pessoal não chega a usar 100 metros do cabo, sempre usa pedaços menores, 10 metros, 5 metros. Então fica uma coisa mais econômica. Após isso, a gente começa a entrar então naquela questão que eu falei do periférico, de fazer uma venda diferente. A gente vai apresentar a vocês as linhas de campainha sem fio e também temos a linha de campainha com fio. Por que eu abordo mais a sem fio? Que é que se adapta mais ao mercado de segurança. É quando o instalador está lá na residência, aí o cliente comenta que não tem uma campainha, como é que podia fazer para resolver, tu vai lá e apresenta. Essa campainha consegue ter um raio de atuação de 30 metros entre o acionador e a campainha que vai na parede, e atende muito bem o mercado e tem uma venda bem interessante. Após isso, eu apresento para vocês o alarme audiovisual sem fio. Esse produto, em São Paulo, já está sendo exigido. Tá? Na verdade, o que ele é? Ele é nada mais que uma campainha audiovisual, onde tu coloca o acionador, esse vermelhinho, que está escrito emergência, no banheiro do deficiente físico, e a campainha no caixa do restaurante, ou na parte de segurança da empresa, assim por diante. Por quê? Porque se acontece alguma coisa com o deficiente, como é que ele vai avisar? Como é que ele vai chamar alguém? Que socorro ele tem? Então, ele vai ter a opção de acionar essa campainha, e acredito que isso já está começando a ser pedido aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, e provavelmente com o tempo vai virar lei, porque é uma coisa bem coerente. Depois eu entro com a linha de timers. A primeira linha ali é timer mecânico, eu tenho ele mecânico e tenho ele digital para parede, para tomada mesmo. No digital tu consegue fazer algumas programações, todos eles bivolt, e depois no digital eu vou ter de 28 programações e 56 programações. Ao lado, eu tenho os timers de parede, tanto 127 quanto 220, que é para fazer automação ou temporização de iluminação interna da residência. Quer deixar ligado uma lâmpada tanto tempo, outra lâmpada tanto tempo, eles funcionam assim, eles entram direto na caixinha 4x2. Também com 7 programações um e com 18 programações o outro. Depois eu entro na linha de sinalizadores de garagem. O primeiro sinalizador de garagem é aquele grande que a gente conhece, uma peça grande, com iluminação em LED e com a opção de liga e desliga o buzzer. Por que a opção de liga e desliga o buzzer? Porque já em São Paulo já existe uma lei onde obriga a se desligar o buzzer à noite nos condomínios residenciais, por causa da reclamação de alguns moradores.
Então agora tem a opção de ligar e desligar o boot. E também temos o pequeno, que é uma peça menor, para quando a pessoa quer uma coisa mais discreta, atende. Os dois também, chave com liga e desliga na mesma função. Depois, nós temos o famoso semáforo de garagem, que a função dele é semáforo de garagem. Nesse semáforo de garagem, você vai colocar um acionador, que pode ser uma chave de luz de parede normal, onde para baixo vai ligar o verde e para cima vai ligar o vermelho. O acionamento dele é mecânico, é manual, provavelmente por alguém que cuida da garagem, ou se o pessoal quiser adicionar alguma coisa automatizada, um sensor, alguma coisa assim, tem como colocar, mas aí tem que pegar a função nessa automatização. Também é bivolt. Depois nós vamos apresentar a linha de LED piloto. O LED piloto, ele tem a função do LED alarme, que é quando o monitoramento passa e verifica se o alarme da casa está ligado. No DNI nós temos um diferencial que o nosso LED, ele não é aquele LED grande que tu tem que passar e olhar diretamente para ele. Ele é um LED menor que tu pode olhar pelo lado, pelo outro lado, tu vai ver que está ligado. Então é um diferencial. Depois nós temos ali o botão de acionamento, que é normalmente aberto. Esse primeiro botão, o pretinho, ele tem duas versões. A versão que faz clique e a versão que não faz clique. Por que isso? Porque ele é usado com botão de pânico. E se tu tem o clique numa mesa de madeira, ele vai fazer barulho e o ladrão vai observar que tu acionou algum botão. Então, com a opção não clique, tu pode acionar e não vai aparecer. E a opção clique é para quando tu quer usar ele para a porta, para ter certeza que abriu e assim por diante. Do lado, nós temos o acionador configurável e o interruptor de acionamento. O acionador configurável, tu vai definir nele se tu quer que ele seja normalmente aberto ou se tu quer que ele seja normalmente fechado. E a mesma coisa pelo interruptor de acionamento. Esse interruptor ele vem para abrir portão, para abrir porta, para também servir como sistema de pânico. E aí tu vai fazer a opção nos fios ali. Tu vai definir qual que é normalmente aberto e qual que é normalmente fechado. Depois a gente entra na linha de sinaladores visuais. De propósito, eu coloquei os sinaladores visuais aqui na cor âmbar. Porque a cor âmbar, ou a cor amarela, é a única cor que é permitida usar em vias públicas. Porque, na verdade, a cor amarela, ela te dá dando informação de advertência. Então, cuidado com isso. Nós temos as antivermelhas, nós temos a opção vermelha e azul. Porém, a opção vermelha e azul em via pública só pode ser utilizada por bombeiro, polícia e ambulância. E se alguém utilizar fora disso, é multa. Só pode ser usada essas cores vermelho e azul na tua propriedade particular, no estacionamento privado, no estacionamento de um shopping, desde que esses estacionamentos não tenham vias públicas internas. Ali vocês vão observar que eu tenho a luz rotativa, que é o primeiro, que ele é geralmente aquele giroflex, é uma placa de LED que gira, ele tem como ser fixado por imã em cima do carro e um acendedor e a canopla que pode ser para o carregador de celular ou acendedor de cigarro. O do outro lado, que é a luz de advertência, ele tem duas funções. Ele pode ser rotativo ou flash somente. E ele tem a diferença em relação ao outro, que ele é fixo, tu tem que fixar ele com parafuso. Essa função dupla, ela pode colocar uma chavezinha e hora tu pode escolher que ele seja rotativo e hora tu pode escolher que ele seja flash. E também nós temos para ele uma proteção de ferro, porque ele às vezes é usado em comitência com a cerca elétrica. Dispara a cerca elétrica, dispara o flash avisando. Então a gente tem uma proteção de ferro que tu coloca em cima dele, no muro, para ninguém roubar, não quebrar e assim por diante. Ambos em bivolt, que atende o mercado, e ambos em LED. Depois nós entramos na linha de fita isolante. Na fita isolante nós vamos ter a fita branca, de 10 metros, tradicional, para ramo de segurança. Depois nós vamos ter a preta na opção de 5, 10 e 20 metros. E vamos ter a brasileirinha, que é para aterramento, de 5 metros. A vermelha, que é para positivo. E a azul, que eu não tenho aqui agora, mas que é para fazer o neutro ou o negativo, em 5 metros. Menores quantidades, porque é menos usado. Tá? Do lado nós temos a fita de dupla face, que atende para colocar placa, para colar fio, ela é transparente, então é bem legal. E nós temos as embalagens de 3 metros, 5 metros, 10 metros e 20 metros. Ao lado, nós temos a fita de autofusão para alta tensão. Essa fita de autofusão, ela vem para aplicações de até 69 kV, que é bem alto, mas a grande função dela é para quando tu vai usar em umidade, vai fazer uma emenda de fio dentro da água ou dentro de algum lugar assim. Porque no momento que tu veda com ela bem essa isolação ou essa emenda,
somente cortando depois, porque ela se funde, ela realmente vira uma capa, igual tá ali na foto que vocês estão vendo. Ela se funde, não tem como tirar ela, só cortando depois. Ela também pode ser usada para isolar conector externo, para fazer maior vedação de um conector ou de uma emenda externa. Então, assim, ela vem para ajudar na aplicação. Já essa fita de silicone autofusão, eu apresentei ela mais por curiosidade, mas ela ficou muito cara, então acabou inviabilizando no mercado. Mas ela também fecha até cano de água, para vocês terem uma noção. Agora eu vou apresentar um produtinho, que é o espaguete retrátil, que vem também dentro daquela questão de fazer um ótimo acabamento. O espaguete retrátil, na verdade, ele é um produto que faz um acabamento em conectores, em emendas. Como é que ele funciona? Tu aquece ele e ele diminui. E a Deni fez uma grande sacada nesse produto. Em vez de ela vender em carretel de metro, 200 metros, 100 metros, ela criou uma embalagem econômica, que vocês estão vendo aí, onde tem pedaços de 10 centímetros dentro desse saquinho. Nas bitolas menores, vem 15 pedaços de 10 centímetros, e nas bitolas maiores, 10 pedaços de 10 centímetros. O que facilita a venda e que facilita o teu instalador a levar. Como é que funciona isso aqui? Funciona da seguinte forma. Tu pega o produto, pega um cabo qualquer e vai fazer a instalação aqui de um conector. Vamos dar o exemplo. Então, tu pega o produto, coloca o conector aqui na ponta, faz a instalação, faz a ligação, cobre com um conector e você vai esquentar ou com um soprador de calor ou com isqueiro. O isqueiro, o problema é que fica às vezes um pouco manchado do preto do fogo, mas o ideal seria com um soprador de calor. Você vai aquecer o produto, vocês estão vendo aqui, ó, estou aquecendo, ó, e o produto vai encolhendo. Podem ver aqui, ó, que encolheu, ó. Aqui no final está o fio, aqui no final está o fio, e aqui no caso teria o conector. Você pode ver que ele é anti-chama, não pega fogo, e ó, de fazer um acabamento ideal. Na minha casa, por exemplo, todas as câmeras, todos os conectores são cobertos com esse espaguete. Já tem mais de 10 anos e eu nunca tive problema de quebra de conector. Vocês podem observar ali no slide que eu tenho ali contração de 2:1 e contração de 4:1. A contração de 2:1 eu quero dizer que um espaguete desses de 8 milímetros eu consigo reduzir até 4. E a contração de 4:1 quer dizer que um espaguete de 8 milímetros eu consigo reduzir até 2. O que acontece? No 4:1 eu tenho uma embalagem econômica com tamanhos sortidos de 8, 10, 16 e 20 milímetros, nas cores branca e na cor preta, para atender bem a questão da segurança. Quando o cara vai usar em CFTV, quando vai usar em alarme e assim por diante. Só que esse produto, vocês têm que ter o cuidado de ter ele na mesa de vocês para mostrar para o cliente, para o aplicador, porque ele não conhece. E isso aqui vem a calhar para fazer o quê? Um bom acabamento no serviço dele, uma maior durabilidade de conector e uma melhor proteção das emendas. Muito instalador usa aquela capinha branca do cabo de alarme, dobra e bota fogo e usa como um isolante. Aquilo ali não é feito para isso. No momento que ele bota fogo, ele tirou toda a proteção da capa e a capa vai ressecar e vai quebrar. Então, orienta eles a usar esse espaguete retrátil. Depois, a gente entra nessa linha de plugs e tomadas da DNI. Essa linha vem ao encontro daquele cabo PP que eu falei antes. Eles vão usar para fazer uma extensão de fio para trabalhar, eles vão usar para fazer a ligação daquela fonte de colmeia, aquela ligação do portão para ficar bonitinho. Diferenciais da nossa linha. Toda a parte de pino é aço inox, não é latão, não vai enferrujar. Os pinos são todos isolados como manda a norma do Inmetro. Os parafusos, aço inox. O PVC é de primeira linha. Então, tu vai ter um produto muito bom atendendo o teu cliente. Lembre-se, esse teu cliente sai da tua distribuidora e vai na Ferragem buscar esse tipo de produto. Então, o negócio é tu ter ele aí, que tu já faz a venda. Certo? E, por final, entramos na linha de sensor de presença para energia elétrica, para lâmpada. Tá? Aí nós temos o sensor comum, de 12 metros, o de parede 4x2 com a opção de liga e desliga a luz, o que entra no lugar da lâmpada, quando a pessoa não tem como levar a fiação, não tem como fazer a fotocela, ele tem esse que entra no lugar da lâmpada com 360 graus, e temos o externo preto com proteção UV para ficar ao relento. Bom, gente, essa é a linha da DNI que eu apresentei para vocês.
A ideia, como vocês viram, é dar informação para vocês, dar informação ao cliente de vocês final e ele poder tomar uma melhor decisão, sabendo que ele está levando um produto inferior com preço inferior ou que ele está levando um produto bom com preço coerente à qualidade desse produto. Meu nome é André. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, o meu telefone é 051 99246 4606. Obrigado a todos e espero que seja de bom proveito.